E agora eu gostaria de convidar o senhor Leonardo Boff para vir à mesa. Boa noite, Leonardo. Como vai? A gente não se encontrou. Saudade. É que a gente não se encontrou antes. Normalmente a gente fica uns dias juntos aí. Estamos vendo agora a primeira vez. Tá baixo? E agora, tá alto? Tem que falar com o Leonardo aqui. Fala, Leonardo, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bom? Estou feliz de estar aqui com vocês. Como foram os seus últimos 15 minutos aqui em Belo Horizonte? Foi tudo bem? Olha, de manhã falei para os auditores, onde está agora o... Vou passar a sacola. Tá a sacola aqui. Tá bom, hein, Leonardo? Deixa eu jogar de novo. Peraí, testa. Vai. Esse vermelho aqui, Leonardo? Imagina se não fosse, né? O Leonardo vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. E você sabe que eu faço essas brincadeiras com o Leonardo há 33 anos, né? O Leonardo é o mais antigo convidado Sempre um Papo. Todo ano está aqui em Belo Horizonte, como tanta gente aqui nesse auditório sabe. E aí ele levou a sério uma vez. Quando deu 2h30, eu já estava lá, pelo amor de Deus, Leonardo. Era brincadeira. Portanto, definindo desde já, Sempre um Papo começa agora e termina em cerca de 1 hora ou 1 hora e pouco. E logo depois, o doutor Leonardo Boff está lá fora, nos autógrafos, conversando com cada um de vocês. Boa noite, doutor Leonardo. Olha, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E sempre que venho a Belo Horizonte, me dá vontade de morar aqui em Belo Horizonte, sabe? Porque aqui o povo é muito mais carinhoso, mais aberto. O petropolitano é todo fechado, tradicional, e 86% votaram em Bolsonaro, sabe? Bom, o tema que nós vamos abordar hoje é o significado que pode ter o sino do Pan-Amazônico para nós cristãos, mas também para a humanidade. Mas antes eu quero falar um pouco sobre a Amazônia, porque nem todos dominam os dados que essa realidade extraordinária significa. O próprio grande escritor Euclides da Cunha, que começou a pesquisa na Amazônia e deixou um último livro, diz: o peso da Amazônia é tão grande que o pensamento humano não pode carregar. Ele tem que crescer muito para poder entender a Amazônia e poder adaptar-se a ela. Euclides da Cunha, que era uma pessoa, além de grande escritor, um cientista. Por que o Papa escolheu a Amazônia? Eu até quero ler uma frase dele, porque explica o motivo. Aí o Papa diz: pela primeira vez, pela primeira vez se manifesta com tanta claridade que desafios, conflitos e oportunidades emergentes em um território como o amazônico são a expressão dramática do momento que atravessa a sobrevivência do planeta Terra e pela grandeza e também pela convivência de toda a humanidade. Nós vivemos uma emergência planetária. Ele copiou isso do você, não vem com isso, não. É verdade. Não é brincadeira, olha, não. Fala a verdade, Leonardo. Fala a verdade, Leonardo. Mas é isso mesmo. Eu acrescento
que é mais do que uma emergência planetária. É uma ameaça de vida e morte sobre a nossa vida. E, em função disso que o Papa escolheu a Amazônia, e as reflexões que prolongam a encíclica dele, que é sobre como cuidar do planeta Terra, da casa comum. E ele se deu conta, ao escrever a encíclica, que não se dirige aos cristãos, se dirige a toda a humanidade, como resposta às várias ameaças que pesam sobre o sistema vida e o sistema terra. E ele se deu conta também que a sobrevivência da espécie humana e da vida, não da terra, porque a terra pode continuar, mas sem nós, que a vida sobre o planeta Terra e a nossa civilização depende de como nós vamos tratar a Amazônia, porque ela é um fator decisivo de equilíbrio, seja dos climas, seja dos regimes de chuva, seja da biodiversidade, seja da grande reserva de água mundial, que é um dos problemas mais graves da humanidade, a escassez de água, e o Brasil, pela Amazônia, é a potência mundial das águas. Então, o Papa se deu conta da significação que tem para o futuro da humanidade. Por isso que ele não quis fazer esse sínodo aqui na América Latina e na Amazônia. Quis fazer em Roma, para que toda a humanidade acompanhasse as discussões e despertasse na sua consciência a responsabilidade pelo futuro que temos por essa porção que recobre 9 países. A Amazônia não é só brasileira. A ilusão do ex-capitão de fazer algo paralelo é imaginar que a Amazônia é só nossa. Não. A Amazônia toda inteira tem praticamente o tamanho do Brasil. São mais de 8.100 quilômetros quadrados. E atingindo 9 países. O Brasil tem a porção mais importante, mas outros também são muito significativos. Então, ele quis que em Roma pudesse ser a ocasião da humanidade despertar, a imprensa mundial cobrir esse evento e, ao mesmo tempo, fazer um ensaio novo, porque ele tem duas intenções básicas ao escolher a Amazônia. Primeiro, dar origem a um tipo de igreja, de cristianismo, que não seja aquele colonial e europeu, que é fruto da cultura greco-latina germânica. Ele quer que nasça aqui uma igreja com rosto diferente, com rosto indígena, com a cultura indígena, as tradições indígenas, uma liturgia indígena. Em função disso que ele quer e pediu que se discutisse a ordenação de pessoas casadas. Ele diz lá, vire probate, homens aprovados pela sua ética. Mas muitos bispos da Amazônia sugeriram, não homens, pessoas aprovadas, porque querem que incluir também as mulheres. Especialmente há vários bispos. Há vários bispos, especialmente o mais importante deles, que é amigo íntimo do Papa, o bispo de Xingu, Erwin Kreutler. Nome feio, né? Erwin Kreutler. Ele diz, as mulheres, que é a maior diocese do mundo, lá no Xingu, diz, as mulheres são 70% de todas as minhas comunidades. Elas fazem tudo o que um padre faz. Inclusive celebram o rito da ceia do Senhor. Só não pode proferir as palavras sagradas. Então eu peço ao Papa que ordene as mulheres que sejam sacerdotes do jeito de mulher, que não imite os homens, porque a mulher tem um outro jeito de organizar, de sentir, de celebrar, e pode ser que essa ideia passe. O Papa me pediu que eu fizesse um estudo, que eu vou publicar depois, porque ele pediu para ele, para fundamentar teologicamente o casamento de homens para o sacerdócio. Eu aproveitei e acrescentei outro estudo bem aprofundado, teológico, mostrando que não há nenhuma contradição com os dogmas e a doutrina do cristianismo se ordenarmos as mulheres como padre.
E mandei para lá o documento, espero que ele se convença. Mas ele acrescentou, não manda para mim não, porque nunca chega. Você entregue ao embaixador argentino lá na Santa Sé, aquele que toma chimarrão comigo cada manhã, porque ele me entrega. Se chega para o Vaticano, ele senta em cima e vou entregar depois do sínodo. Então, você... a coisa é muito polêmica lá dentro. Então, ele conhece as coisas. Então, esse sínodo, ele dá uma centralidade mundial a essa região enorme que é a Amazônia. Então, é importante dar alguns dados para que a gente possa ter uma ideia. Primeiro, como é que se formou a Amazônia? Olha, há uns 300 milhões de anos atrás, havia um grande lago, ainda a América Latina estava colada na África. Foi lentamente se descolando, e aí as placas tectônicas se levantaram, criaram os Andes, porque a Amazônia desembocava no Pacífico. Surgindo os Andes, fechou-se a saída e se criou um imenso lago interno, e ele forçou, as águas foram forçando os limites e acabou desaguando no Atlântico, como é hoje. E existem 3 Amazonas. Tem um Amazonas que nós vemos à superfície, que é o maior rio do mundo, com 1.700 quilômetros. Segundo, tem um Amazonas aéreo, porque cada árvore que tem 20 metros de copa, ela emite por dia 100 litros de umidade, que são os rios volantes, que são levados pelo vento, trazem a chuva para o Cerrado, para todo o sul do Brasil, até o norte da Argentina. É também um Amazônia. E tem um Amazônia subterrâneo, Amazônia chamado Amazônia, é um aquífero, Res do Chão, que Res do Chão é um lugar, Alter do Chão, que é um lugar esplêndido, dos mais belos que tem lá na parte amazônica, Alter do Chão, mas também é o nome desse Amazonas que corre por baixo e é tão grande quanto a Amazonas na superfície, que forma um aquífero imenso e também parte dele deságua por baixo no Atlântico. Então, é uma reserva de água imensa que pode matar a sede de toda a humanidade, pelo menos por 300 anos. Então, a importância de preservar essa realidade em benefício não só do Brasil e dos países amazônicos, mas em benefício de toda a humanidade. Então, lá na Amazônia, só para dar um pouco mais de dados, vivem, bom, ao todo são quase 40 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, em toda a Amazônia. São 390 povos, falando 240 idiomas diferentes, com uma matriz de 49 ramos linguísticos. Os linguistas dizem que é um fenômeno único no mundo. Nunca em toda a humanidade há tanta diversidade de línguas como tem nessa região amazônica, nessa região brasileira, colombiana, venezuelana, etc. Então, é um lugar onde Deus concentrou especial cuidado e fez surgir uma nação extraordinária, nações extraordinariamente respeitadoras da natureza. E tem um outro dado que a maioria não conhece, que mais ou menos 500 anos antes de chegarem os espanhóis na América Latina, havia um império tupi-guarani que durou cerca de 800 anos, cobrindo toda a Amazônia, desde do norte, desde o Equador até o norte da Argentina, chegando ao norte e nordeste. Um verdadeiro proto-estado, com seus caminhos, com negócios que faziam com a América Central. Então, nós temos que ver também essa realidade surpreendente
que ninguém podia imaginar, porque quando nós falamos de impérios, nós imaginamos os grandes monumentos, as pirâmides, como no México, na Guatemala, etc. Eles não tinham isso. Eles sabiam manejar a floresta, plantando as árvores frutíferas em conglomerados, depois passando para outros lugares, para que outras nações de passagem pudessem se aproveitar. Criaram caminhos pelas florestas que podem ser identificados ainda hoje por aqueles que conhecem a floresta. Então, a floresta nunca foi simplesmente virgem. Ela não foi virgem, ela não é também o celeiro do mundo e também não é o pulmão do mundo. Eu quero explicar um pouco isso. Grandes antropólogos, e curiosamente, quem melhor estudou a Amazônia foram os alemães, os cientistas alemães e cientistas norte-americanos, não foram brasileiros. E grandes pesquisas, eu tive acesso a muitas delas, e que mostram que é um erro considerar a Amazônia como algo virgem e os indígenas vivendo uma espécie de cesta biológica, adaptados à natureza. Não, eles são pessoas culturais como a nossa. Souberam manejar aquelas selvas, aquelas águas, os ritmos da natureza, com forma extremamente sábia, com tal que surgiu uma cultura típica da floresta. Então, ela não é virgem. Especialmente um cientista do Embrapa, Evaristo Moraes, que escreveu um livro com esse título, Quando o Amazonas Desembocava no Pacífico. A Vozes traduziu. Carregado de dados científicos muito minuciosos. Vale a pena ler o livro, porque a maioria não conhece essa região. Nós temos algumas fantasias, mas nós não conhecemos. Eu digo que conheço um pouco porque durante 10 anos eu passava janeiro, fevereiro e julho na floresta do Acre, na floresta amazônica do Acre, Acre e Purus, andando com Chico Mendes e Marina Silva pela floresta. Uma vez passei 22 dias no meio da floresta com Chico Mendes. Aí eu vi que Chico Mendes era um verdadeiro São Francisco. Conhecia cada pé de árvore. Você podia perguntar, Chico Mendes, essa árvore, como é que é o nome para que ela serve? Como nós manejamos o livro telefônico, ele manejava a floresta, conhecia tudo. Olhava as folhas do chão, olhava e dizia, aqui passou uma onça, olhava melhor, mas 3 dias atrás. E como é que você sabe? O jeito de colocar as folhas, a pata mostra isso. A gente escutava o bater dos queixos dos porcos selvagens, que são terríveis, porque se eles te surpreendem, eles te estraçalham em poucos minutos. Você tem que subir numa árvore, eles ficam embaixo para ver se você cai e ficam horas aí. Então, ele cola o vidro no chão e diz, bom, fica tranquilo. Eles estão correndo na outra direção, não vem na nossa direção. Então, pode ficar sereno. Quer dizer, um homem que conhecia tudo da floresta. E a Marina Silva nasceu lá, da mesma forma, conhece aquilo tudo. Graças a Deus que ela está voltando, defendendo a Amazônia, se opondo à pós-democracia que existe no Brasil, e voltou àquilo que ela antigamente era. Uma grande líder comunitária, uma menina extremamente comprometida para salvaguardar a floresta. Então, a floresta ela não é simplesmente virgem. Ela tem uma cultura diferente da nossa e sempre foi. Esse Evaristo Moraes diz, a floresta amazônica que temos hoje, ela não é absolutamente virgem. Toda ela foi tocada pelo ser humano, que soube manejar aquelas árvores, aqueles caminhos, aquela diversidade, aquelas águas, de tal maneira que eles se sentiam na sua casa, como nós nos sentimos nas nossas cidades, nas nossas vilas e nos nossos ambientes civilizados. Também não é o pulmão do mundo, porque o oxigênio que ela produz durante o dia, pela fotossíntese, ela consome à noite, pela floresta, pelos animais, pelos seres vivos que vivem lá. Mas ela é o grande filtro da humanidade, porque ela capta o dióxido de carbono, como se diz, sequestra o dióxido de carbono, e o transforma em alimentação, em algo verde,
e alimentação da própria floresta. Então, ela é um alimento que consegue diminuir o aquecimento global do planeta. Quando se fala que nós não vivemos simplesmente uma crise ecológica pelo aquecimento global, nós vivemos numa situação de emergência planetária. Como diz aquele que foi até há pouco tempo o diretor da FAO brasileiro, o Alzheimer está chegando, gente. Me ajuda aí, o nosso amigo. O Graziano. É um velho amigo meu. O Graziano, na última conversa que tive com ele, me disse: Boff, o grande risco que os cientistas que trabalham conosco na FAO, que é aquele organismo da ONU que cuida da alimentação, da fome no mundo, o nosso grande temor é que se cruzem as duas linhas, a linha da escassez de água potável e a linha do aquecimento global. Pode ocorrer a qualquer momento. Se isso ocorrer, mais de 100 milhões de pessoas terão que abandonar as suas terras, porque ou por perderem as safras ou por serem muito quentes, e vão criar um problema político em toda a humanidade, porque não vão aceitar o veredito de morte por causa dessa transformação. Então, por isso que o Papa fala da emergência planetária. Qualquer momento pode ocorrer, e a gente não sabe quando. E se ocorrer, será um desastre como nunca antes visto. Então, a Amazônia é importante porque ela sequestra, ela suga esse dióxido de carbono. Se ela for toda derrubada, aquela região vai lançar por ano 50 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, o que vai impossibilitar a vida em todo o sul do nosso país, em toda a parte até a Patagônia, que vai virar uma savana, senão um deserto. Então, a Amazônia é fundamental. Tão fundamental quanto a Amazônia é o Cerrado, porque o Cerrado é uma Amazônia invertida. Em vez de crescer para cima, vocês veem aqueles arbustos retorcidos, as raízes vão até 5, 10, 15 metros. E todo o Cerrado é grande caixa d'água de nossos principais rios, a começar pelo São Francisco, pelo Rio Araguaia, o Rio Paraná, e aquelas raízes alimentam. Vêm aqueles rios volantes, aquelas chuvas da Amazônia, caem no Cerrado e alimentam pelas raízes os rios. Agora, cortam aquelas árvores, faz a monocultura da soja ou do girassol, que tem raízes no máximo de 4, 5 centímetros. A água não chega lá embaixo. Então, todos os rios estão diminuindo de água, todos eles. E há o risco, inclusive o nosso grande cientista, Antônio Nobre, já apareceu várias vezes na televisão, e quando houve aquela grande seca em Belo Horizonte, Rio, São Paulo, há 3 anos atrás, ele publicou um livro dizendo: Amazônia, o matadouro do povo brasileiro. Se nós não cuidarmos da Amazônia, nós vamos conhecer um matadouro. Milhares de pessoas vão ficar sem água, terão que migrar, não saberão para onde, e isso pode ocorrer a todo momento se nós não cuidarmos, e pode ser cíclico, porque nós afetamos de tal maneira esse bioma amazônico que ele já está perdendo o seu equilíbrio. Daí a importância de discutirmos essa questão da Amazônia. Estou oferecendo um pouco esses dados para a gente enriquecer nosso conhecimento, aumentar a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, aumentar nossa resistência, nosso protesto, a nossa revolta contra o governo que quer entregar a Amazônia. Fez um pacto com Trump, meio secreto, para os americanos fazerem grandes empresas de exploração de minérios e utilizando a floresta amazônica, desmatando para aproveitar desse minério. Isso nós não podemos aceitar. A Amazônia não é só nossa, é um bem comum da terra da humanidade. Isso vamos refletir logo em seguida. Renato, deixa eu interromper um pouquinho. Eu acho que a primeira vez que você falou isso aqui no Sempre um Papo tem 20 ou 30 anos. Os seus livros, por exemplo, o que você falou da Amazônia pela primeira vez, tem 15 anos, 20 anos. Não, eu tenho um livro que tem quase 40 páginas sobre a Amazônia,
que foi um texto básico para o Papa fazer a encíclica dele. Se chama... Qual? Segura aí para mim. Se chama... esse aqui. Eu ia abrir esse evento, porque me chamaram rápido, falando do tempo que o Leonardo Ecologia. fala sobre esse assunto. Grito da terra, grito dos pobres. A dignidade e os direitos da Mãe Terra, que trabalha as 4 ecologias. Quando a gente convenceu o Papa que o importante não é só fazer reforma da Cúria e perseguir e mandar condenar os pedófilos, mas ele devia se preocupar com o futuro da vida e do planeta. E ele ficou pensando e disse, então, mande-me materiais. Eu logo mandei isso aqui em espanhol e em inglês para ele. Ele copiou tudo. E mandei o DVD das 4 ecologias. E ele aceitou, inclusive tem tópicos importantes da encíclica que estão espelhando um pouco esse pensamento. A encíclica é do Papa, não é minha não, porque o Papa tem muitos assessores, então eu não quero me atribuir nenhuma importância, apenas só uma coisinha que eu acho interessante. Porque, eu mandava sempre os textos para lá, e se o Papa tem que ter um momento de rir, de alívio. Então, eu fiz uma cartinha para ele dizendo, olha, São Francisco pedia aos frades que nas suas hortas reservassem um cantinho para as ervas daninhas, as ervas silvestres, porque do jeito delas, elas louvam a Deus também. Não é que ele bota na encíclica número 12, bota lá, para dizer que todo ser tem um valor em si mesmo. Talvez a gente não saiba a sua função, mas ela está aí, ligada a todos os demais seres, e nós devemos respeitar isso. E não considerar a erva daninha, tacar fogo, arrancar, etc. Não, reserva um lugarzinho para ela. A erva daninha é você? Não, né, Leonardo? Bom, eu já me curei, sabe? Então, depois que eu sou um ancião. Se vocês olharem a capa do meu livro, Reflexões de um velho teólogo e pensador, a capa mostra um velho. Digo, não basta ser velho, tem que parecer velho. Então, o Leonardo fica fazendo chantagem emocional. Ele é mais novo que o Veríssimo, é mais novo que o Zuenir, mais novo que quanta gente, Leonardo? Mas eu tenho uma cara mais nova, só isso, viu? Agora, eu sou todo biônico, tenho 2 próteses nos joelhos, no fêmur, não posso tropicar, tenho uma terceira perna que é uma bengala. Sem isso, eu tropeço e já 2 vezes quase me matei por causa disso. Porque sou pesado e caindo em cima de pedra, então eu racha tudo, quebra dente, nariz, aquela coisa toda. Leonardo, nem o Papa conseguiu dobrar sua língua. Você pode ser biônico de tudo, aí não pode ter a língua biônica. Mas ele está me atrapalhando aqui, está me tirando. Tô mesmo, sacanagem. Deixa o Durval falar um minutinho só, que é maldade colocar o Durval ali sentadinho, caladinho. Boa noite. Foi a alegria que nós recebemos hoje, o Leonardo, no Tribunal de Contas, para um colóquio, a continuidade do colóquio sobre mineração e os órgãos de controle. E eu acho importante que, Leonardo estando em Minas, a questão da mineração e o crime de Mariana e o crime de Córrego do Feijão, em Brumadinho, não pode ser esquecido. E eu lembrei, hoje, na abertura do encontro, que o dia de ontem foi um dia normal, talvez para muito de nós. Um dia que nós repetimos um cotidiano. Só que numa cidadezinha, quer dizer, na segunda semana da primavera, o dia 30 de setembro, só que numa cidadezinha próxima aqui na região metropolitana, não foi o dia normal para uma viúva, Roberta Rocha, para 3 filhos, um de 18, um de 12, um de 9, e talvez para alguns amigos, porque ontem, enquanto a gente tinha o nosso cotidiano acontecendo, essas pessoas estavam enterrando seu esposo, seu pai, seu amigo, a 250ª
vítima assassinada em Brumadinho. E lembrei isso hoje, dizendo que 20 ainda não tiveram nem a oportunidade de enterrar seu ente querido. E a palavra da viúva foi muito forte, né? Saiu num grande jornal aí, ela falando da dor, da perda, mas mesmo assim ela tinha uma satisfação mínima de poder enterrar um ente querido, mas ela dizia assim, né? Nós não vivemos mais, nós apenas sobrevivemos. Mas eu acho que esse sobreviver é fundamental, que a nossa luta, mesmo a gente não estando na situação dessa família que enterrava seu ente querido aí, nós sabemos que a sobrevivência é fundamental. E mais do que tudo, no momento que nós vivemos também na conjuntura política do Brasil, não só nessa crise da mineração aqui em Minas, é a gente ter aquela certeza que ninguém vai soltar as mãos de ninguém. Isso é fundamental. E eu acho que essa presença hoje aqui é sinal disso. E o Leonardo vem aí. O Leonardo já tantas vezes, nós nos conhecemos há mais de 40 anos, vem sempre alimentando essa nossa esperança de a gente ficar com as mãos bem unidas, bem firme e ninguém soltar a mão de ninguém. Olha, o Durval, onde chega, sempre inova, porque lá dentro daquele espaço só falavam pessoas técnicas em analisar números, analisar os gastos dos municípios. De repente, ele abre para uma cultura mais vasta para melhorar a consciência daqueles funcionários todos, dos auditores, dos assessores. Então, ele modificou a atmosfera lá dentro. E eu percebi hoje uma grande aceitação, uma grande abertura, e praticamente a sala estava cheia dos próprios funcionários. Bom, eu volto ao tema, senão vocês esquecem a Amazônia daqui a pouco. Então, nós vimos que ela não é nem selvagem, não é nem um pulmão, e também não é o celeiro do mundo. Porque os militares e outros imaginavam que a Amazônia podia ser o celeiro do mundo. Até 1960, ela era praticamente intocada. Mas aí começaram as grandes hidrelétricas, as grandes estradas que atravessaram, e começou um processo de desmatamento e degradação. Desmatamento se derruba as florestas. E hoje fazem de uma forma tão sutil que nem os satélites detectam. Eles entram na floresta, escolhem as plantas, as árvores que querem derrubar, derrubam de tal jeito que não deixa sinais, arrastam para fora. Então, de cima você vê a floresta, mas aquelas árvores com as madeiras preciosas foram retiradas. Aí a deflorestação. E tem a devastação, que quando eles derrubam tudo, criam a monocultura da soja ou gado, e aí começa, então, um processo de degradação mesmo. Isso eu assisti muito no Acre, nos 10 anos que fiquei lá. Aqueles que plantam, eles conhecem só 3 safras. A primeira safra dá muito bem. A segunda, mais ou menos. A terceira, um pouquinho. Depois a areia sobe e começa a desertificação. Porque o humus da Amazônia não tem mais que 30 a 40 centímetros. Então, aquela floresta, eu quero ler uma frase de um maior especialista da Amazônia, que diz o seguinte: é luxuriante, extraordinária, mas de um solo pobre e sem humus. Parece um pedaço extremamente rico e não é. Porque a Amazônia, a floresta cresce, de fato, sobre o solo e não do solo. Não é o solo que nutre as árvores, são as árvores que nutrem o solo. Como é que ela sobrevive? As raízes se entrelaçam em cima daquele solo, daquela serrapilha que chamam, que é o conjunto de folhas, galhos, detritos da própria floresta,
dos trilhões de insetos que existem lá dentro, porque a biodiversidade é tão grande que basta 2 hectares da Amazônia para corresponder a toda a flora e fauna da Europa inteira. Tal é a riqueza. Então, o excremento dos animais, a água que vem das folhas e pelos troncos alimentam a floresta. E ela se entrelaça embaixo e se suporta sobre esse equilíbrio, sobre um solo extremamente pobre. Embaixo está a areia. Então, ela dança a floresta inteira. Quando tem as grandes tempestades, etc., ela se move toda ela. E derrubando uma, leva junto 3, 4, porque elas estão entrelaçadas entre elas. Então, ela não pode ser o celeiro da humanidade. Ela não tem condições de ser. Daí o grande risco, eu diria a estupidez, de um projeto que é levado avante por esse governo, que é de industrializar a Amazônia, trazendo capitais exteriores dos Estados Unidos, da China, que implica a derrubada da floresta, a implantação da monocultura, da mais variada, e aproveitar especialmente os minérios. Trazer uma grande produção de minérios. Vocês sabem hoje que a grande tecnologia de ponta, ela vive das chamadas terras ricas. A China e os Estados Unidos estão levando navios cheios de terra, porque nessa terra existem elementos para a alta tecnologia, para os robôs, para o G5, para a nanotecnologia, e a Amazônia é riquíssima nisso, porque ela tem um solo e uma floresta preservada, e as terras extremamente fecundas, e por isso se chamam terras ricas. E aí querem fazer grandes projetos. E implica, então, 2 problemas graves: a deflorestação e a invasão das terras indígenas. Até um dos cientistas americano que está acompanhando, num artigo que ele escreveu recentemente, disse o seguinte, e com muita tristeza, que nesse momento está sendo travada uma guerra silenciosa contra os povos aborígenes da Amazônia, contra camponeses inocentes, contra ribeirinhos, contra o ecossistema da floresta da Bacia Amazônica, colocando em risco a sua função para toda a humanidade. Um cientista que é especialista em Amazônia, vendo os novos projetos que estão sendo montados e pensados. Leonardo, tem a questão da biopirataria também, né? As terras vão também para explorar essa imensa diversidade de animais, né? Olha, o curioso é que essa biopirataria vem por missões evangélicas norte-americanas, que vêm cheio de cientistas para explorar nossa riqueza. E criaram também aquele instituto de línguas, que vão aprender aquelas línguas indígenas, que é só uma fachada para eles fazerem a pesquisa científica dos fármacos, de tudo aquilo que é útil para, seja para a medicina, seja para novos produtos, seja novas madeiras de lei que nós não conhecemos aqui, mas que são tão importantes quanto aquelas que nós usamos para nossos móveis e casas. Então, há uma biopirataria imensa, mas não só feita pelos americanos, pelos europeus, pelos chineses. Os chineses oficializaram, como é que se diz o termo técnico? Eles tombaram a posse do açaí. No Japão não cresce uma árvore de açaí, mas eles vieram aqui, pesquisaram o açaí, a significação dele, e deram, como é que se diz isso? Patentearam o açaí. O Brasil teve que discutir 3 anos nos órgãos internacionais para reaver a patente, porque o Japão não conhece açaí. Mas agora vocês tomando açaí têm que pagar um pouquinho de dólares, de reais que vão para o Japão. Mas já isso acabou, graças a Deus. Mas só para exemplificar o que significa biopirataria, que o Afonso aqui aventou. Então, a Amazônia não serve para ser o celeiro do mundo.
mas ela é importante como filtro do mundo, como aquela parte verde que equilibra especialmente os climas, as chuvas e a biodiversidade. Biodiversidade significa multiplicidade. Esse grande biólogo, Edward Wilson, que é especialista em formigas da Amazônia, é o maior biólogo vivo que criou a palavra biodiversidade. Ele já está com 90 anos, mas vivia naquela floresta amazônica. Ele diz, nós não sabemos o número dos organismos vivos da Amazônia, que são milhões e milhões, que sequer foram analisados e entraram dentro dos catálogos científicos. Só estando lá nos damos conta. E nós nos sentimos ultrapassados pela superabundância da riqueza da vida. Agora, essa riqueza da vida... Epa, eu comi a porqueta dele aí, agora está... Não é que ele preparou uma leitoa lá dentro do tribunal, gente. Você pode imaginar no tribunal a gente comendo leitoa? O mundo vai acabar. Não o mundo, esse tipo de mundo que não deve acabar, aliás. É importante que haja leitoa lá para a gente comer. Aliás, foi uma das melhores que eu comi na minha vida, sabe? Parênteses, por favor. É um dado importante da culinária mineira que nós não podemos perder. Eu estava dizendo hoje para os ouvintes lá, as coisas mais importantes na nossa vida, que é a beleza das paisagens culturais de Minas, de Inhotim, Ouro Preto, ou os grandes poetas que vocês têm, escritores como Guimarães Rosa, como Drummond, a amizade entre as pessoas, o carinho, a paixão de duas pessoas enamoradas, tudo isso não entra no PIB, mas tudo isso é o que dá sentido às nossas vidas. Então não basta só medir o PIB e o crescimento, deixando as coisas mais importantes de fora. E é nesse contexto que eu vou salvar a leitoa, porque ela pertence à culinária mineira. Bom, deixa eu avançar um pouco para depois a gente poder discutir as coisas. O Papa, com esse sínodo, ele é muito arrojado, porque se ele fizesse isso na Europa, já agora tem uma grande discussão, tem 3 cardeais, 2 europeus e um norte-americano, que se opõem frontalmente, chamaram até o Papa de herege por causa disso. Eu respondi, como estudei na Alemanha, escrevi um artigo em alemão, dizendo que aqueles 2 cardeais, eles que são hereges, porque o sentido de heresia no cristianismo antigo são aqueles que dividem a igreja. Só mais tarde a heresia foi transferida para as doutrinas equivocadas e errôneas. Então, eles estão dividindo a igreja, por isso os hereges são eles. Bom, e criou uma confusão tremenda, dizendo que o herege era eu e fui condenado, etc. Estive na cadeirinha de Galileu Galilei, mas fui perdoado e hoje esse Papa é amigo meu, me escreve cartas, me ajuda, me pede auxílio. Muda tudo nesse mundo, gente. Eu espero ainda ser beatificado, sabe? Porque eu me dei o trabalho, como canto de cisne da minha teologia como velho, retraduzir a imitação de Cristo. Foi lançada aqui no teu programa. Eu retraduzi um texto de 1441 no latim medieval, e como o texto é muito, digamos, tem polaridades, corpo e alma, divide, muito separa as coisas. Eu usei a teologia do Vaticano II e tentei unir aquilo tudo, e acrescentei mais um livro, que são 4, que é o Seguimento de Jesus, que é a nossa teologia hoje mais recente na Europa e no Brasil. E mandei para o Papa. E ele me agradeceu muito. E é de Thomas Kempis. Ele vai estar sendo beatificado e vai ser santificado. Então, lá dentro está no livro a Imitação de Cristo, Seguimento de Jesus, Thomas Kempis, Leonardo Boff. Ele é beato. Vai ficar santo e passa o beato para mim embaixo. Então...
Mas eu preciso morrer primeiro, porque senão não funciona. Voltamos ao tema. Por que o Papa escolheu isso na Europa? Primeiro que ele sabe que só 24% dos católicos vivem na Europa. É um cristianismo agônico, como toda a cultura europeia. 63% estão nas Américas, o resto na África e na Ásia. Então, o futuro do cristianismo, até em termos numéricos, está aqui. Aqui se decide se o cristianismo vai ficar na história, vai se reinventar com a nova fase da humanidade, que é a fase planetária, todos juntos na casa comum, ou ele fica uma coisa ilhada no Ocidente, que cada vez mais é um acidente na história do mundo, ou ele se expande pelo mundo inteiro em forma de pequenas comunidades se encarnando nas culturas. Então o Papa se deu conta que esse discurso não seria ouvido na Europa, porque sempre era a tese de converter as culturas, converter os indígenas, converter as pessoas. E o Papa, na encíclica, no texto preparatório, diz claro, é encarnar o cristianismo nas culturas, de tal maneira que nasce uma igreja diferente, com o rosto indígena, com as tradições indígenas, com os ministérios indígenas, como os europeus fizeram, como já disse antes, o ensaio das 3 grandes culturas que fizeram a Europa, que é a grega, a romana, a germânica. E nós não devemos esquecer que Jesus não era europeu, vem da cultura árabe, da Palestina. Ele não é um ocidental, ele é um médio oriental. Então, não devemos esquecer essas origens. Como eles tiveram a liberdade de fazer a síntese que gerou o cristianismo de hoje, ele diz, nós queremos um cristianismo não mais colonial, que veio importado pela colônia, que veio de cima para baixo, mas um cristianismo que nasça de baixo, das culturas presentes na Amazônia, que eles criam uma igreja com o rosto delas, de tal maneira que possam surgir muitas igrejas, todas católicas, mas com ritos diferentes, tradições diferentes, com teologias próprias deles, aproveitando as culturas e a sabedoria ancestral daqueles povos. Então ele diz, evangelizar nas culturas e não evangelizar as culturas. E acentua o Espírito Santo, chega antes do missionário, porque ele chega na forma de amor, de amizade, de cooperação, tudo isso que existe nas pessoas em qualquer parte do mundo, que são obra do Espírito Santo e não dos missionários. E o missionário vem para reconhecer isso, reforçar, e não simplesmente tornar católico aquilo que é cristão, aquilo que é do Espírito Santo, aquilo que é do Cristo ressuscitado, que está no cosmos inteiro, levando a evolução para frente e fazendo que as pessoas vivam esses valores fundamentais, sem os quais não há civilização, não há humanismo, não há convivência possível entre os humanos. Então ele quer permitir essa experiência, extremamente arrojado. Daí se entende porque ele queira que haja um outro tipo de sacerdócio. Sacerdotes que sejam casados, que atendam aquelas regiões que são distantes, e que mulheres possam ser o seu jeito. Não sei se passa isso, porque o cristianismo, todas as igrejas, sem nenhuma exceção, deram acesso às mulheres ao sacerdócio. O próprio rabinato, os rabinos, que são muito rígidos na sua tradição, permitiram rabinas. Só o cristianismo ficou um reduto de reacionarismo, de machismo, de antifeminismo. Nós não podemos carregar essa pecha. Nós devemos caminhar junto com a humanidade inteira, que redescobre a dimensão do feminino, o valor da mulher na sociedade, na constituição da nova cultura, porque elas são mais da metade da humanidade. E são as mães e as irmãs da outra metade, que somos nós homens. Então não é pouca coisa ser mulher. Isso tem que ser reconhecido.
Então, o Papa escolheu a Amazônia como um lugar privilegiado para fazer esse novo ensaio eclesial, que a gente chama eclesiogênese, a gênese de uma nova igreja. E as decisões são tomadas de forma sinodal, isto é, não bispos só decidem, todos os participantes decidem, dando a proeminência como protagonistas aos povos originários, porque eles sabem manejar a floresta, eles conhecem os seus ritmos, conhecem sua riqueza, eles que cuidam e protegem a floresta. Então, eles são os principais participantes dessa nova igreja que vai surgir na Amazônia a partir da sabedoria ancestral indígena. Eles são nossos mestres e doutores. Nós aprendemos a explorar a natureza, sugar tudo que pudéssemos dela e produzimos essa emergência planetária, destruindo quase todos os ecossistemas, colocando em risco a nossa vida e a vida do próprio planeta. Eles não, eles conservam com profundo respeito e veneração. A mata é prolongação do seu corpo, por isso é importante a extensão da floresta, porque a floresta é o próprio corpo deles, eles se entendem como filhos e a floresta como mãe. Eles entram pedindo licença e desculpa, se derruba uma árvore, faz todo um rito pedindo desculpa da árvore porque tem que fazer um remo, tem que fazer uma porta e plantam outras 2 árvores. Quando vão caçar, pedem desculpas aos veados, aos animais que devem ser caçados porque eles precisam para alimentação, mas tem as épocas que eles os caçam quando sabem que eles estão gestando novas criaturas. Então, respeitam o ciclo deles. Então, tudo isso eles nos ensinam, porque nós não respeitamos o pacto com a natureza. Ela nos dá tudo e nós devolvemos com violência e nada com respeito, veneração e cuidado. Então, eles vivem isso. Por isso, é importante que se faça, que se escute. Aliás, a gente lendo o documento preparatório, o que mais aparece é escutar a linguagem deles, escutar os seus discursos, porque eles têm uma sabedoria que nós perdemos. Eles nos ensinam como preservar essa riqueza imensa. Por isso, eles são nossos mestres e doutores. Ele quer falar, fala. Ele já conhece. Ele já conhece. Eu queria que você não deixasse de falar uma palavra sobre a questão dos assassinatos. Por quê? Em 13 de abril, 13 agora, completou-se 10 anos da morte da missionária Dorothy. E, não preciso dizer, se você conheceu o Chico Mendes também, que foi assassinado pelo mesmo motivo. Eu acho importante você falar desse assunto. Olha, a maioria inclusive os textos que aparecem, os testemunhos dos indígenas, o grande medo deles é que nós, pela agressão dos brancos, podemos desaparecer. Porque eles não só matam diretamente, eles nos tiram as terras e destroem as condições de nossa vida, nos introduzem as doenças deles, para as quais nós não temos imunidade, e morremos. A gente não deve esquecer que no tempo dos militares chegaram a usar bombas de napalm. Primeiro jogaram açúcar em cima dos indígenas, coisas doces para comerem. Quando eles foram comendo, vieram os aviões com aquelas bombas napalm que jogaram em Vietnã, acabaram com os Vaiuri, Caiuri, quando estavam construindo aquela grande usina que fracassou totalmente lá perto de Manaus. Então, houve uma destruição de povos indígenas, e ela continua. Só que não tem informação. Eu mesmo estando lá no meio da floresta, falando com delegados e gente que cuida, diz, olha, assassina uma pessoa lá, no meio da floresta. Eu preciso de 3 dias para chegar lá. E ainda chego com medo de me matarem pelo caminho ou lá mesmo me assassinarem. Então, quantos advogados que defendem os indígenas, não só os indígenas, advogados, gente de igreja, gente generosa que entra na floresta para servir essa causa da defesa da cultura indígena, são perseguidos, assassinados. Um grande colega meu, Arno Prais, sobrinho do Dom Paulo Evaristo, que trabalhava lá junto com os indígenas,
como médico, tentando curar das doenças dos brancos, foi assassinado lá dentro. Então, muitos desses são mártires lá dentro. Então, um dos pontos que o documento acentua, que nós temos padres da igreja, isto é, bispos, teólogos, como Casaldáliga, como outros tantos que vivem lá dentro, que são nossos pais da fé. E temos muitos mártires que foram perseguidos pelo amor aos indígenas, contra o latifúndio, defendendo a floresta, que é uma verdadeira multidão. Eu mesmo conversando com um desses que devia cuidar da região, diz, olha, a minha extensão, eu estou sozinho, e devo cuidar de 300 quilômetros de distância, cuidar dessa floresta aí, como é que eu vou fazer? E toda hora sou ameaçado de morte pelos madeireiros, e ninguém me acompanha. Então eu entro escondido, disfarçado, olho as coisas, porque não posso me manifestar, porque senão eles me matam. Então, essa é a situação real. De repente, vem um presidente com o ministro do Meio Ambiente, que é um extremamente infeliz. Eu até anotei o nome, porque não deve nem guardar o nome dele. É o Renato Salles, que chega em Paris e diz... Vamos trocar o nome dele, que é legal. Gostei. Renato. Chega em Paris e diz, ouvimos um genial discurso do nosso presidente. Genial discurso do presidente. A genialidade de boçalidade, de grosseria, de falar mal dos outros, de caluniar, de mentir. Ele fala disso. E está negociando, não com os governos, com as grandes empresas francesas, alemãs, americanas, para que elas venham investir na parte amazônica, venham investir no Brasil. Lógico, o sistema quer isso. Ele quer enriquecer, não lhe importa a natureza. O sistema do capital, a cultura do capital, se dá conta do risco que corre a humanidade. Mas eles não renunciam às suas ganâncias, ganância em espanhol, aos seus lucros, porque preferem que se acabe o planeta, mas não a sua riqueza. Você ouviu o discurso da Greta? Você acha que aí tem uma linha de resistência, Leonardo, da juventude? Olha, eu acho que a Greta tem uma função importante, porque muitos de nós, certamente vocês também, nos indignamos, queremos cuidar da natureza, da água, não queimar o solo, mas nos sentimos sozinhos. De repente, vê uma menina de 13 anos, parece, 16, né? 16 anos, e consegue mobilizar milhões no mundo inteiro. Então, esses que se sentiam solitários, como tantos de nós, começaram a fazer as grandes manifestações, aquelas grandes jejuns, no mundo, inclusive no Brasil, mas mais na Europa, nos Estados Unidos. Então, ela teve uma função importante de capitalizar essa energia que estava difusa e desperta, que começou a se organizar. E quando vem dos jovens, ela traz o entusiasmo, traz a capacidade de manifestação, de invenção de novos símbolos. Então, ela tem uma função importante para despertar a consciência da humanidade. E ela despertou. E hoje ela ocupa, no noticiário mundial, ocupa um lugar central. Tudo que ela diz é importante porque ela diz a verdade das coisas, que o sistema sabe, mas não quer reconhecer. E ela diz, vocês estão nos mentindo, vocês sabem que vocês estão frustrando a nossa juventude, que vocês estão cortando o nosso futuro, vocês sabem, mas não fazem nada para mudar. Lógico, o sistema todo, aliás, eu participando da Carta da Terra com o grupo de cientistas, alguns do IPCC, que cuidam do aquecimento global, disseram uma coisa que me espantou, porque um dos chefes dessa organização, que envolve mais de 1.000 cientistas do mundo inteiro, diz, nós não publicamos os números verdadeiros, só publicamos os números aceitáveis pelo sistema global, porque a situação é muito mais grave, mas não podemos publicar os números, porque poderá produzir uma grande comoção econômica, desemprego, problemas sociais enormes. Então, há um problema político atrás dos números. Daí a importância da encíclica do Papa dizer, quando vocês leem as estatísticas e os números, leiam com os olhos do coração.
não com os olhos frios, mas porque atrás dos números há grande sofrimento de pessoas e da natureza. Há uma verdadeira paixão que tem mais estações do que aquela do Filho do Homem. Então, essa é a realidade concreta que nós estamos. Daí a emergência. Eu vim a semana passada do Equador, e vocês sabem que quase 90% da população é toda indígena. Então, eu estive no centro indígena e eles me entregaram uma carta para eu passar para o Papa, já tenho as formas de chegar à mão deles, para o Sínodo e o Papa declararem a Amazônia como santuário intangível da Mãe Comum, da Terra Comum. Então, eu entrei no Google e vi que a Unesco já declarou como bem comum o Parque Nacional do Pantanal, a Mata Atlântica Sudeste, o Complexo de Conservação da Amazônia Central, o Parque Nacional de Iguaçu, a ilha de Fernando Pessoa, declarados... Não, arquipélago. Aposto que ele escreveu Pessoa, quer ver? Fernando Peraí, Pessoa, deixa eu ver. não. Escreveu Pessoa. Além de velho, eu sou meio cego, sabe? Então, e eu fiz a lista nos vários países do mundo que a ONU decretou como reservas da terra, intangíveis. Por que não pegar toda essa região e oficialmente declarar uma reserva intangível da casa comum, a Mãe Terra? Eu acho que há bons argumentos, eu até escrevi um texto. Semana passada nós lemos um texto no qual já está comprovado que, por exemplo, o cedro já acabou na Amazônia. Tem pouquíssimos cedros já. Quer dizer, é para pedir para não tirar mais nenhuma árvore. Exatamente. Não há nenhuma exceção. Então, eu só termino com isso para dizer da importância desse sínodo, para as discussões que vai provocar, para a centralidade que tem para o futuro da nossa vida, da humanidade, de um território amazônico, que não é só nosso, nós temos a administração disso, mas ele é um bem comum da terra da humanidade. Não pertence só a nós, porque os efeitos são para a humanidade. Oxigênio, a absorção do dióxido de carbono, a umidade, as águas, a fertilidade, tudo isso é um bem para a humanidade, e não só para nós. Então, é ridículo o presidente daqui querer fazer uma reunião paralela, como se a Amazônia fosse só do Brasil. É de 9 países, sobre os quais ele não tem soberania nenhuma, mas já desistiu, porque ninguém aderiu ao projeto dele, e assim ficou frustrado. Mas eu acho que é importante acompanharmos isso e nos empenharmos, esses jovens todos que lutam pela ecologia, que se organizem, que nós não podemos ficar sozinhos. Eu acho que cada um de nós é uma semente. E a semente, ela contém as raízes, o tronco, as folhas, as flores e os frutos. Então, se cada um se considera semente de um novo planeta, de um novo tipo de humanidade, uma civilização biocentrada, centrada na vida, e nós já agora protagonistas desse sonho possível, que é uma alternativa realizável para a emergência planetária que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Gente, Durval está aqui dando a sugestão para que vocês permitam que o Leonardo vá assinar, tá bom? E aí ele conversa com um por um. Vocês concordam, por favor, em nome da saúde do Leonardo? Tá bom? Então, uma ótima noite para vocês. Eu sou velho, mas estou cheio de vida ainda, então... vamos trabalhar. Eu fico aqui.